Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui e hoje, mais uma vez, com meu amigo Davi Laco. Douglas Gonçalves, meu irmão. Que honra ter você honra aqui. Minha. E olha só, hoje eu quero conversar com o Davi sobre a nossa relação com a mídia. Cara, nós como cristãos devemos abraçar, nós devemos abandonar. Qual que é a nossa relação com a mídia? Vamos embora. Meu amigo, eu queria hoje falar com você e refletir sobre algo assim que é muito presente na nossa vida, né? É algo constante no nosso dia, a gente acordou o olho, a gente está envolvido com isso, que é a mídia. Mas eu queria já começar falando, o que é mídia, afinal? Esse é um ponto muito importante, porque mídia, Douglas, significa um conjunto de coisas, hoje em dia, pelo menos 3 significados principais da palavra mídia, né? Eu sou pesquisador do Labo, da PUC São Paulo, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. E a primeira significação é ferramenta, instrumento. É até a etimologia do latim, vem de medium, que é meio. Então, uma primeira maneira de entender mídia é mídia enquanto um canal de comunicação. Tá. Então, um livro é uma mídia, um papiro é uma mídia. Um meio de comunicar algo. Um meio de comunicar algo. Tá. Então, por exemplo, na época de Gutenberg, a igreja usou da nova mídia, a imprensa, para transmitir panfletos, ideias, sermões, e a própria Bíblia mudou a sua mídia, né? Então está usando a palavra mídia como ferramenta. Segundo lugar, no século XIX, Revolução Industrial, Revolução Científica, surge uma multiplicidade de ferramentas comunicacionais novas, principalmente a partir do telégrafo, que foi criado por Samuel Morse, filho de pastor e pastor. Uau! E a primeira transmissão por telégrafo foi Números 23, 23. Grandes são as obras de Deus, né? pelo código Morse. É mesmo? A partir daí, mídia não significa só meio, mas significa complexo comunicacional. É esse conglomerado que é imprensa, os veículos de informação. Aí a gente fala assim, a mídia, né? Assim, a gente fala, a mídia. A mídia está falando, então já está dizendo agora esse conjunto comunicacional, né? Tem um teórico importante sobre isso da comunicação no século XX, que é o Marshall McLuhan, que vai falar sobre isso, né? Sobre a Galáxia Gutenberg, um livro famoso dele. Então, mídia enquanto ferramenta, mídia enquanto complexo, conglomerado comunicacional, e agora chega nos dias nossos atuais, mídias sociais, é mídia para todo lado, é tela para todo lado. Então, alguns pesquisadores, por exemplo, tem um pesquisador dinamarquês chamado Stig Harvard, que já vai dizer que nós somos agora mídia como uma cultura, é um modo de viver. É uma cosmovisão. É um ethos, é uma maneira de viver. Eu penso na audiência, eu penso nos likes, eu me relaciono com os outros. Tem gente que fala que hoje em dia é mais importante saber tirar uma boa foto do que falar inglês, porque a foto não é mais para registrar o momento, o casamento, o aniversário. A foto é uma maneira de comunicar mensagens. Então, ela tem frases ali. Tem ali. Então, assim, a mídia pode significar uma ferramenta de comunicação, o complexo comunicacional ou até mesmo um ethos, uma maneira de viver. Então, é um pouquinho esclarecendo o próprio conceito de mídia. Tá, e aí, como é que deve ser a nossa relação? Porque enquanto conceito de vida, ela vai fazer frente ao cristianismo, que é um conceito de vida. Isso, porque é uma lógica que às vezes pode concordar, às vezes não. E qual que deve ser, então, a relação de nós como discípulos, igreja, com a mídia? Isso é muito bom, Douglas, né? Pensarmos, né, nessas 3 frentes, né? Por exemplo, a igreja com relação à mídia ferramenta é mais tranquilo. Quer dizer, a gente, né, principalmente a tradição evangélica, na Reforma Protestante já usaram os panfletos. As igrejas pentecostais cresceram com programas evangelísticos nas rádios, na televisão. Billy Graham usava a televisão. Muito. Pastor Rick Warren foi um dos primeiros a ter a primeira igreja com website, né, na internet. Sim. E você vê pentecostais, a Hillsong Church, mas você vê o pastor John Piper, reformado, Desiring God, né? Quer dizer, usando essas mídias, elas têm um limite. Por exemplo, João fala assim no final da 2ª carta, da 3ª, olha, eu tenho mais a dizer, mas não dá para fazer com pena e tinta. Eu quero falar face a face. Então, a igreja pode utilizar as mídias, mas ela tem que ter consciência que há um limite. Tem coisa que é só tocando. Jesus não encarnou na internet. Né? Na internet não tem batismo, não tem água dentro do mundo virtual. Não é Tron, né? Não é igreja no Tron, é numa vida real. Então, Jesus encarnou
carne, sangue, e a igreja tem a dimensão koinonia, que é presencial. Então, agora, a igreja enquanto complexo comunicacional, quer dizer, imprensa, tem que participar. Sim. Paulo falou no Areópago, né? Existem vários exemplos de irmãos e irmãs que se posicionaram e afirmaram. Agora, enquanto a mídia é considerada uma cultura, aí nós temos que estar ainda mais alertas. Justamente por isso, a gente acostuma, porque é a tradição do Brasil, da minha geração, e acriticamente começamos a, por exemplo, nos autopromover, que é uma coisa, por exemplo, selfie. Selfie é um conceito muito novo, né? Os telefones celulares não tinham a câmera frontal. Sim. Era só, né? A câmera trás, frontal, né? Era só de trás. Mas de tanto que o pessoal tirava foto virando a mão, peraí, aqui tem um segredo. Vamos colocar uma câmera frontal que vai vender mais. Os caras vão gostar de si mesmo. Então, quer dizer, esse narcisismo exacerbado, não tem nenhum problema a pessoa ser arrumada, não tem nenhum problema. Jesus falou, Sermão do Monte, ó, quando você sair, não fique igual o fariseu que jejua e sai, assim, olha como eu jejuo. Não, arruma o teu cabelo, passa o óleo no teu cabelo. Eclesiastes 9 fala, olha, sabe, viva a vida com a mulher da sua juventude, vista com roupa de festa, arrume o teu cabelo. Quer dizer, o modo como nós tratamos a nossa aparência também fala da nossa espiritualidade. Agora, isso é diferente, né, Douglas? De ser escravo da aparência. E aí parece que esse é um componente dessa lógica de mídia que a gente vive, né? Outra, se o outro não concorda, não é certo. Já viu? Esse é outro risco que eu acho. Uma escravidão à opinião dos outros. Eu vou ser cancelado? Não vou. Quando muitas vezes a nossa opinião pode ser impopular para quem não tem uma profissão de fé cristã, não é mesmo? Então, são alguns pontos que a gente pode ficar. Peraí, exposição demais. Será que eu estou escravo à opinião do outro? Um terceiro ponto. Será que eu só fico na internet e não toco mais nas pessoas na vida real? Entendi. Entendeu? Tem gente que usa uma expressão assim, relacionamentos esterilizados. Quer dizer, é tudo com álcool, ainda mais na pandemia. Eu não encosto em ninguém, eu tenho nojo do outro, eu não quero me relacionar. Jesus lavou os pés, cuspiu na terra, limpou lá, curou o cego. Jesus, ele tocava nas pessoas, né? Então, é uma lição, acho, diária pra gente, não deixar o espírito da época falar mais alto. Faz muito sentido essa a mídia como cosmovisão, né, fazer frente à nossa cosmovisão, porque por exemplo, eu vejo hoje a gente se comportando muito como os fariseus no sentido da divulgação de suas obras, né? Sim. Porque vou fazer um devocional, eu aqui fazendo um devocional, vou fazer uma oração, orando com a galera aqui. E às vezes, mas sem perceber. Sim, sem perceber. Você está tão imerso na cultura que a cultura do reino, a cultura do céu, ela é abafada. Sim, né? Sim. E aí essa humildade, né? Que é essa simplicidade. E uma outra coisa que eu vejo de um perigo muito grande da igreja é que tudo está tendo que ser agora midiático. Né? Tem até uma expressão, audiencizado. Sim. Eles usam essa expressão, alguns comunicólogos. Exato. E aí você não tem mais a vida comum, né? Isso. Eu até gravei um vídeo dizendo que algumas palavras quase estão se tornando xingamento, né? Por exemplo, o que você achou do Davi? Davi é um cara comum. Aí o Davi ficou ofendidaço. Eu sou comum, eu sou extraordinário, eu tô tentando marcar a minha geração. E vira um negócio meio doentio. Exato. Exatamente. E aí a gente só quer o extraordinário, né? Eu falo assim, o pessoal quer os montes, mas e os vales? Os vales. Né? Guia-me, ainda que eu andar no vale da sombra da morte. E o vale? Tem tentação no vale, mas tem tentação no monte. Jesus foi tentado no alto de um monte. Sim. O diabo mandou ele ajoelhar e ele falou, olha, peraí, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que o diabo quer ver a gente em cima do monte curvado diante dele. Muito bom. Então, a nossa relação com a mídia enquanto meio, né, enquanto formas de comunicar uma mensagem é perfeita. Nós temos que usar tudo. Eu falei, pombo correio, tudo que tiver que der para a gente pregar o evangelho, nós vamos usar. Mas enquanto cosmovisão, não. Porque a nossa cosmovisão é do reino de Deus. Uma última coisa, Douglas, sobre sinceridade, né? Que eu me lembrei aqui, te ouvindo falar, essa questão do comum. Parece que também nessa lógica das mídias há um sincericismo, como se a sinceridade por si só salvasse alguém. Você não vai pro céu porque você é sincero, né?
Porque você pode estar sinceramente errado, né? Eu estou sinceramente errado. Então, não basta ser sincero, nós temos que crer na verdade do Evangelho. Muito bom. Não é? Ah, mas Deus me entende e a pessoa crê. Não, então não seria necessário... Eu sou assim, estou sendo verdadeiro quem eu sou. Não seria necessário pregar o Evangelho. O Evangelho exige arrependimento, metanoia, mudança, discipulado, ser reeducado. Então, talvez é um outro aspecto dessa cultura midiática que a gente tem que estar alerta. Muito bom. Olha só, se esse vídeo te abençoou, se mexeu, despertou algo em você, usa as mídias. Não como cosmovisão, mas como meio para divulgar e para despertar mais pessoas, para que Jesus possa ministrar o nosso coração. Ó, deixa um comentário aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente conversar aqui. E nunca se esqueça, cara, que você é uma cópia de Jesus. Valeu, meu amigo.